E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui só para dar uma palavrinha com vocês hoje. E hoje queria falar a questão da tomada de decisões na vida. Queria explicar um pouco o tanto que isso é importante, porque muitas das pessoas, ela tem a questão do medo de tomar decisões. Isso aí é bem comum com todo mundo. Já passei por vários momentos assim. Mas a gente tem que entender que o medo é uma coisa que não existe. É uma coisa que é criada no nosso cérebro. E porque você pode perceber que tem gente, vamos supor que tem gente que tem medo de ir na água, tem medo de ir na piscina, alguma coisa assim. Muitas vezes isso aí é trauma, entendeu? É trauma mal resolvido e a pessoa fica com medo, entendeu? Então, é aquela coisa, a questão de tomada de decisão. Muitas vezes as pessoas às vezes tomou decisões na vida e deu errado e as pessoas jogou tudo pro ar e falou, caramba, não é isso pra mim, não vai dar certo. Ou às vezes não, as pessoas nem tiveram essas experiências. Às vezes foram os pais e as mães dentro de casa que sempre quer aquele melhor para o filho ou para a filha, mas acaba até atrapalhando no percurso do crescimento da criança, que é aquele pai ou aquela mãe super protetivo que está ali todo momento, não deixa a pessoa tomar decisão, não deixa a criança tomar nenhuma decisão e está sempre ali querendo proteger. É como se colocasse a criança numa bola de plástico inflada que protege de tudo sobre o mundo exterior. Aí o que acontece? A criança se torna adolescente, depois adulto e continua a viver daquela mesma forma. E aí, cara, você vai chegar naquele ponto que a pessoa nunca tomou uma decisão diferente na vida. Você pode ir em cidade pequena, você sempre vai ter aquela pessoa lá que sempre morou naquela cidade, sempre teve o mesmo trabalho, sempre teve os mesmos amigos, as mesmas companhias e tudo. Aquela pessoa que não é quente e nem fria, aquela pessoa morna, entendeu? Não vai nem para um lado nem para o outro, fica em cima do muro, não toma decisões. E o que é que acontece? Esse pode ser num ponto bom para as pessoas, mas outro ponto, dependendo de quem você quer ser na vida, de quem você quer inspirar na vida, quais são os seus objetivos e sonhos, você nunca vai chegar lá. Porque a questão da tomada de decisão é o início, é o início. E muitas pessoas ficam frustradas porque elas tomam a decisão não ocorre conforme o plano delas e elas daquela pequena fagulha, aquelas pessoas fazem uma enorme explosão e elas não tomam decisões mais na vida, elas ficam frustradas. E o que acontece? São aquelas pessoas mimizentas, aquelas pessoas que estão sempre frustradinhas com alguma coisa, são aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que você traz uma ideia nova, ela fala, não vai dar certo e tal, tal. Claro que a gente tem que sempre olhar os lados positivos e negativos das coisas, mas posso te dar um conselho? Maioria das pessoas são as pessoas mimizentas, são as pessoas que não tomam ações, são as pessoas que são super protetivas, as pessoas que quem sempre querem fazer no modo safe, no modo seguro. E o que acontece? Sem risco, sem ganhos, no risk, no reward. E aí, essas pessoas passam a vida dela só naquele estilo daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não creio que muitas das pessoas que têm as inspirações de serem empreendedores queiram essa música tocando na vida deles. Porque você vai chegar naquele ponto que tudo vai depender dos outros, entendeu? Vai depender do seu patrãozinho para te dar um aumento. Dessa forma, você pode ter uma melhora de vida. Vai depender de qualquer pessoa que seja para chegar e fazer algo para você. Aí que a sua vida vai ser impactada de alguma forma. Como na realidade, o bom mesmo é a gente ter aquele controle das nossas próprias vidas. Aquele sentimento de tomar uma ação, percorrer vários caminhos, passar por várias turbulências, mas no final você olhar para trás e falar, caramba, aquilo tudo surgiu de uma pequena ação. E eu queria falar isso especificamente para jovens
independente se são homens ou mulheres, eu gostaria de deixar isso para vocês. Vocês que vivem naquela cidadezinha pequena, às vezes tem um sonho de mudar para outro local, às vezes tem o sonho de ir para outro país. Você tem que entender, isso tem que acontecer. Você tem que conhecer pessoas novas, você tem que desbravar um pouco o mundo. Você tem que entender uma coisa. Nosso cérebro, nossa personalidade, nosso corpo é desenvolvido com novas experiências. E sendo assim, a tudo que você, como eu posso dizer, a tudo que você expor o seu cérebro, o seu corpo vai acostumar. Vou te dar um exemplo. Quando eu mudei para os Estados Unidos, que faz frio pra caramba o local onde eu moro, e o pessoal, quando tava no Brasil, ficava, nunca vou mudar para lá porque faz muito frio e tal. Esse é o mínimo dos problemas, ok? Esse é o mínimo dos problemas. Aí você sabe como é que é. Pessoa mimizenta e tal. Então, depois de um tempo, meu corpo acostumou. Agora tá muito frio lá de fora e às vezes só ando com a blusa normal mesmo e não sinto tanto frio assim. Mas tem sempre aquelas pessoas mimizentas. E queria mandar um recadinho aí para você que é jovem, vai e toma risco na sua vida. Aproveita que você é jovem e você vai ter a possibilidade de, se você tomar um risco e as coisas forem erradas, você vai ter a possibilidade de ainda reconstruir o seu caminho. Você está novo, você está nova, você tem essa oportunidade. Então tira aqueles medinhos do seu pai, aquele medo da sua mãe, deixa um pouco do lado. Claro, escute os conselhos, porque eles sempre querem o seu bem, mas vai chegar um ponto que o bem que eles querem para você não é o que você quer para você mesmo. Porque se eu fosse escutar meu pai e minha mãe, eles queriam que eu apenas tivesse um trabalhinho ali na cidadezinha pequenininha e trabalhava ali, casava ali, só ficava naquela patotinha, como a gente falava lá no interior. Você só ficava naquela patotinha. E tem momentos que eu olho para trás, eu mesmo e até amigos meus, às vezes a gente olha para trás e fala, caramba, se não fosse aquela pequena ação que eu tomei lá no passado, agora eu não estaria aonde que eu estou. Então, aprenda isso, aprenda a tomar ações. Às vezes você está trabalhando para alguém, às vezes você quer começar o seu próprio negócio, perdão, às vezes você quer começar o seu próprio negócio e você fica naquela, não sei como eu vou começar, não sei como faz isso, faz aquilo. Aí que vem instala o medo. Tem um livro muito bom, para vocês que querem ler, tem um livro muito bom que eu aprendi quando eu mudei aqui para os Estados Unidos. O livro é chamado Smarter Than Devil, Mais Esperto do que o Diabo. Esse livro é excelente, recomendo a vocês que vão lá, dêem uma olhada no livro, é excelente. Esse livro explica muito como o diabo se instala na cabeça das pessoas. O diabo se referindo ao medo. Como se instala na cabeça das pessoas. Porque muitas das pessoas gostam de culpar o diabo. Ainda mais se a pessoa for muito religiosa. Gosta de culpar, falar, foi o diabo. Por isso, foi o diabo, foi o diabo. Às vezes as pessoas têm que tomar em si mesmo a responsabilidade da sua vida. Para de ficar culpando o diabo. Às vezes o diabo tem nada a ver com isso, sabe? E acaba tomando a culpa. Eu acredito que a gente tem que tomar as próprias decisões da própria vida se a gente quiser viver uma vida diferente da dos outros. Porque se você continuar escutando a mesma conversinha daquele grupinho de amigos ali que você tem, você não expandir, você só vai ficar como eles mesmos. É sempre bom expandir para novos amigos, conhecer novas pessoas. E se você é novo e até para você que já se considera uma pessoa mais velha de idade, porque tem gente que chega nos 40, 50 anos e eles desistem de tudo, falam, tô muito velho, não serve mais para mim. Eu acredito que isso seja uma mentira, porque tem várias pessoas que chegam nessa idade e ainda estão fazendo coisas sensacionais. Há um pouco tempo atrás eu fui numa maratona e o cara que ganhou, ele tinha 45 anos de idade. E eu conversando com ele lá, perguntando as coisas sobre ele e tal.
E o cara se sentia como uma pessoa nova, uma pessoa jovem. E esse que é a coisa, depende daqui, depende de como você se vê. Então, antes de você querer ganhar o mundo e tudo, começa a consertar aqui, ó. Porque dependendo do tipo de família que você veio, eles instalou bastante medo na sua cabeça. Tem muita coisa que precisa ser mudada. E o que você precisa fazer? Descobrir esses medos e cancelar, cortar o mal pela raiz. Se você tem um medo de piscina, aprende a nadar. O aprendizado mata todos os medos. Se você tem medo de empreender, aprenda a empreender. Aprenda como montar o seu negócio, aprenda como montar seu business. E é assim que as coisas acontecem. Muitas das vezes, o medo se instala na vida da gente por falta de informação. Às vezes você está com medo de aprender um novo idioma. Às vezes você até sabe algumas coisas, mas você está com medo de praticar. Isso que acontece com muitas pessoas. Principalmente foi eu quando comecei a falar outras línguas. Eu ficava com aquele medo, aquele receio dentro de mim de praticar, de conversar com as outras pessoas. Mas eu tinha me esquecido que quando eu era pequenininho, quando eu era um bebezinho, eu não sabia como caminhar. Eu comecei passo a passo, caía, engatinhava, levantava um pouquinho, caía de novo. E assim que é o processo. E as coisas sempre melhoram. Tudo aquilo que você pratica sempre vai melhorar. Coloque isso na sua cabeça. Tudo que você pratica em massa sempre vai melhorar. Se você quer se tornar um master em alguma coisa, você tem que botar muitas horas ali de prática e você vai chegar lá. Olha para os campeões de alguma coisa, eles sempre tiveram aquilo. Eles sempre tiveram aquilo. Claro que a gente tem que colocar que tem pessoas que têm o talento, mas muitas das pessoas vão passar o talento, porque tem pessoas que têm o talento e para aqui. E tem as pessoas que vêm bem de baixo e não teve aquele talento e o pensamento delas, o mindset é: caramba, não tenho talento, vou fazer 2 vezes mais, quem sabe eu consigo passar pessoas que têm talento. E as pessoas que têm talento ficam estagnadas e as pessoas que trabalham duro passam as pessoas que têm talento. Então, o talento não quer dizer nada. Claro, o talento ajuda, mas com trabalho duro. Então, tente instalar isso no seu mindset. Tome riscos, elimine os medos, aprenda as coisas. O aprendizado é o melhor remédio para o medo. Assim que você sabe, assim que você entende a gramática da coisa, assim que você entende os processos, você não tem que temer mais. Então, eu gostaria só de deixar esse vídeo com vocês. Às vezes eu posso ajudar alguma pessoa, entendeu? Espero que esse vídeo chegue a algumas pessoas que eu possa estar ajudando. E se você gostou do vídeo, deixa um like abaixo aí. Muito obrigado e logo mais eu irei gravar mais vídeos para vocês. Tchau, tchau.